Questão 5. Considerando a classificação de triângulos de acordo com as medidas de seus lados, qual das afirmações abaixo é a correta? Letra A. Triângulo equilátero tem todos os lados de medidas iguais e isósceles tem todos os lados de medidas diferentes. Triângulo equilátero tem todos os lados de medidas diferentes e escaleno tem todos os lados de medidas iguais. Triângulo isósceles tem dois lados de medidas iguais e escaleno todos os lados de medidas diferentes. Triângulo isósceles tem todos os lados de medidas iguais e escaleno todos os lados de medidas diferentes. Bom, o triângulo equilátero possui todos os lados de medidas iguais. O isósceles possui dois lados de medidas iguais. E o escaleno, três lados de medidas diferentes. Então, analisando aí as quatro alternativas, percebemos que na letra C é a alternativa correta, pois triângulo isósceles tem dois lados de medidas iguais e escaleno todos os lados de medidas diferentes. Então, parabéns aí para quem optou pela alternativa C. Questão 6. Observe as figuras abaixo. Segundo a classificação de triângulos em relação à medida dos ângulos, é correto afirmar que os triângulos, alternativa A, 1 é obtusângulo, 2 e 3 são retângulos. Alternativa B, 1 é acutângulo, 2 retângulo e 3 obtusângulo. Alternativa C, 1 é acutângulo, 2 e 3 são obtusângulos. Alternativa D, 1 é obtusângulo, 2 retângulo e 3 acutângulo. Só para ficar mais fácil aí, o triângulo acutângulo é aquele que tem os três ângulos agudos, ou seja, os três ângulos menores que 90 graus. Neste caso é o triângulo 1. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, o ângulo 90 graus. É o triângulo 2. E triângulo obtusângulo é o que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. É o triângulo 3. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. O enunciado a seguir se refere às questões 7 e 8. A professora de matemática pediu para os estudantes desenharem 5 quadriláteros. Marco desenhou os seguintes. Aí tem o quadrilátero 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. 7. Dos quadriláteros desenhados são paralelogramos. Então, paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. No caso, o 2 é paralelogramo, o 3, o 4 e o 5. Então, a alternativa aí correta é a alternativa C. 2, 3, 4 e 5. Questão 8. Dos quadriláteros desenhados são losangos. Voltando lá. Losango é o quadrilátero que as diagonais formam 90 graus. Isso vai acontecer com o 3 e o 5. 3 e 5. Voltando lá na questão 8. 3 e 5. Alternativa A. Questão 9. Observe os polígonos a seguir. Quais possuem ângulos agudos? Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. A primeira figura possui 4 ângulos iguais a 90 graus, então descarta a primeira figura. A figura 2 é um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. Os 3 ângulos são agudos. A figura 3, ela tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, iguais a 130
graus. Então ela também tem ângulos agudos. Portanto, as figuras aí triângulo e losango possuem ângulos agudos. A alternativa correta aí é a alternativa D, onde diz que é o triângulo e losango. Questão 10. Mariana desenhou em um programa de computador as 4 figuras geométricas ao lado. Aquelas que possuem todos os ângulos obtusos são. Então é só procurar aí a figura que possui todos os ângulos maiores que 90 graus. É o hexágono aí, figura 1, e o pentágono, figura 3. Então, 1 e 3. Alternativa correta, alternativa C. Questão 11. Um professor de educação física mediu a altura de estudantes do 6º ano. O gráfico abaixo mostra o resultado. Então, a gente tem aí no eixo horizontal, o eixo deitado aí, o nome dos alunos. E no eixo vertical, o eixo em pezinho à esquerda, as alturas, que começa ali com 145 centímetros e vai aumentando de 5 em 5, 150, 155, 160, 165 e 170 centímetros. As barrinhas indicam as alturas dos estudantes. Aí vamos fazer análise alternativa por alternativa. Observando o gráfico, pode-se concluir que Fábio é mais alto que Francisco 2 centímetros. Vamos ver se é correta essa alternativa aí. A altura do Francisco é 160 centímetros. A do Fábio ela está 2 risquinhos acima, ou seja, 162. Portanto, Fábio é 2 centímetros mais alto do que Francisco. Essa é a alternativa correta. Alternativa A. Todas estão erradas. Na B, diz assim: a diferença entre as alturas da pessoa mais alta e da mais baixa é 15 centímetros. Vamos ver que está errado essa aí. A pessoa mais alta é o Luiz. A altura do Luiz é 165 centímetros. A mais baixa é a primeira aqui, a Antônia. A altura dela é 155. Então a diferença aí, 165 e 155, dá uma diferença de 10 centímetros. E na alternativa B, está dizendo que a diferença é de 15 centímetros. Está errado. A C também está errada porque diz assim: somente Fátima e Francisco possuem a mesma altura. Se você olhar, realmente Fátima e Francisco possuem a mesma altura. Olhando aqui, ó, deixar maiorzinho aqui, dois que aparecem na tela, o da esquerda é o do Francisco e o da direita é o da Fátima. Percebam que realmente tem a mesma altura, só que se eu olhar aqui para o lado direito, eu vou perceber que tem a Silvia também, que tem a mesma altura que a deles. Então o último gráfico aqui, eu vou passar até chegar naqueles outros dois. Então tem a mesma altura, vou diminuir aqui para mostrar para vocês. Da Fátima e da Silvia, os três têm a mesma altura. E lá na alternativa C, fala que somente Fátima e Francisco possuem a mesma altura. A alternativa D é errada porque diz que Breno é 1 centímetro mais baixo que Cássia. Essa é fácil de olhar, porque se você observar a segunda barra e a terceira, a segunda é o Breno, a terceira é a Cássia. Breno é mais alto e aqui está dizendo que Breno é 1 centímetro mais baixo que Cássia, então tá errado. Logo, a única alternativa correta aí é a alternativa A. Questão 12. Uma escola de dança, para ter o melhor controle das suas matrículas, elaborou o seguinte gráfico.
Número de matriculados por modalidade de dança. Então aqui a gente tem a barrinha azul, dança caipira, laranja, balé clássico, o cinza, forró, o amarelo, jazz, o azul claro, sertanejo, universitário. De acordo com esse gráfico, é possível afirmar que, letra A, o número de matriculados em balé clássico não se alterou em todos os bimestres. Essa alternativa é falsa, porque o balé é o laranja. Então, se você olhar primeiro, segundo e terceiro bimestre, realmente não alterou. Mas lá no quarto bimestre, aumentou um aluno, né? Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. O número de matriculados em forró é o maior em todos os bimestres. Forró é o cinza. Você vê que realmente no primeiro bimestre ele é o maior. Só que no segundo bimestre já não é. Então descarta a alternativa B. Alternativa C. O número de matriculados em jazz no terceiro bimestre é 3. Então, o jazz é o amarelo. Vamos lá no terceiro bimestre. Observe que o amarelinho, lá no terceiro bimestre, isso aqui, ó, ele está entre duas linhas. Essas linhas representam o 2 e o 4. Como ele está no meio, ele no terceiro bimestre tinha 3 matriculados. Então a alternativa C é a correta. Então, vou deixar aí a D para vocês analisarem por que ela é falsa, né? Já que só tem uma alternativa correta e eu acabei de dizer que a alternativa correta é C. Questão 13. O irmão de Joana comeu metade de uma barra de chocolate, dando o que sobrou para ela. Esta fração que ela recebeu pode ser representada por... Bom, se o irmão de Joana comeu metade e deu o que sobrou para ela, ele deu metade para ela. Metade é 1 sobre 2. E ao dividir 1 por 2, dá 0,5. Então a alternativa correta aí é a alternativa C, 0,5. Questão 14. Em um determinado parque de diversão, para poder entrar na montanha-russa, a criança deve ter altura mínima de 1,3 metros, ou seja, 1 metro e 30 centímetros. Carlos tem 1,28 metros, ou seja, 1 metro e 28 centímetros. Beatriz, 1,4 metros, 1 metro e 40 centímetros. E Ana, 1,31 metros, ou seja, 1 metro e 31 centímetros. Dos três, quem poderá entrar no brinquedo será... Bom, como fala que tem que ter a altura mínima de 1,3 metros, tem que medir pelo menos 1 metro e 30 centímetros. O Carlos tem 1,28, então o Carlos não pode. A Beatriz tem 1,40 e a Ana 1,31. Então quem pode brincar aí é a Beatriz e a Ana. A alternativa aí é a alternativa P, Ana e Beatriz. Questão 15. Uma professora, após explicar a diferença entre ângulos, solicitou que os estudantes desenhassem 3 ângulos diferentes. Carlos desenhou os seguintes ângulos. Então, Carlos desenhou o ângulo 1, o 2 e o 3. A classificação desses ângulos é, respectivamente... Então já vamos olhar o ângulo e ver a alternativa que bate. O 1 é maior que 90 graus, obtuso. Então só pode ser a alternativa C ou a D. O 2 é um ângulo, é igual o cantinho da parede, é o ângulo de 90 graus, ângulo reto. Então, obtuso 1, reto 2. A alternativa correta é a alternativa... E se você olhar lá o ângulo 3, ele é menor que o ângulo agudo. Então, só reforçando aí, ângulo 1, obtuso, 2, reto
E o 3, agudo. Alternativa D, de dado. Galera, chegamos à última questão, questão 16. Tamires desenhou 4 quadriláteros conforme a figura abaixo. O primeiro é o trapézio, o segundo é o retângulo, o terceiro o losango e o quarto um quadrado. Aquele que tem dois lados paralelos e dois não paralelos é o... Bom, o retângulo ele tem dois pares de lados paralelos. Então o lado e o lado e o de cima, que são os lados horizontais, eles são paralelos entre eles. E os lados, o da esquerda e o da direita, que são os verticais, são paralelos entre eles. Então tem dois pares de lados paralelos. O losango também tem dois pares de lados paralelos, e o mesmo acontece com o quadrado. Portanto, o único que só tem dois lados paralelos é o trapézio. Alternativa A. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir todas as correções aí, né? Correção de todas as questões. E vou pedir aí uma ajuda para vocês. Dê um like no sininho, que aí toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a notificação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.